Se você possui uma empresa de serviço e sente que tem pagado muito imposto, talvez o Fator R pode te ajudar. Fica aí que eu vou te explicar. Bom, pessoal, eu me chamo Arthur Azevedo, sou responsável pela empresa JVix Contabilidade e vou explicar aqui para vocês como que o Fator R pode ajudar as empresas de serviço a pagar menos imposto. Mas antes, vou pedir para vocês deixarem um like e se inscrever no nosso canal, beleza? Vamos lá! É o seguinte, basicamente, o Fator R ele está dentro do Simples Nacional e é uma forma de tributar dentro do Simples Nacional, perfeito? E, como eu já disse, ele atende algumas empresas de serviços, beleza? Não são todas, mas eu vou colocar aqui para vocês quais segmentos o Fator R pode atender, certo? Vamos lá. Quais segmentos? Bom, o Fator R ele atende as empresas de serviços do segmento de médicos, desenvolvedores de software, os devs, medicina veterinária, representante comercial, despachante, engenheiros e mais alguns, ok? É uma lista que tem mais algumas opções e aí, para a gente não se estender muito, eu vou pegar essa lista e vou colocar na descrição do vídeo aqui embaixo, ok? Aí vocês podem verificar se para vocês fazem sentido. Mas vamos lá. O que acontece? Como é que funciona o Fator R? Quais os benefícios ele pode trazer para vocês? Bom, antes da gente começar a explicar quais são os benefícios, eu vou só explicar para vocês o seguinte. O Fator R ele funciona utilizando anexos, que vai de 1 ao 5, ok? E esses segmentos aqui que eu estou utilizando como exemplo, eles se encaixam no anexo 3 e 5, ok? Só que, de início, a empresa ela começa desse segmento aqui no anexo 5. E esse anexo 5, ele tem uma alíquota de imposto de 15,5%, ok? Porém, é possível que a gente faça uma transição de anexos e consiga trazer algumas dessas empresas aqui, desse segmento, para o anexo 3 e aí começar a pagar 6% de imposto, beleza? Porém, para pagar esse 6% de imposto, existem algumas normas que a gente precisa seguir do Fator R, tá? E aí são o seguinte, essas normas elas precisam se enquadrar de seguinte maneira. A soma da folha salarial dos últimos 12 meses tem que ser igual a 28% da receita bruta dos últimos 12 meses, certo? E aí, o que é essa folha salarial aqui? Ela não se limita somente ao salário que você paga para o seu funcionário. Vou te mostrar aqui algumas coisas que se enquadram. Então, tem o salário propriamente dito, tem o prolabore do sócio, tem a CPP, que é a contribuição patronal, que você costuma pagar dentro do próprio Simples Nacional, beleza? Tem as férias, que pode ser incluído, rescisão, FGTS da rescisão, o próprio FGTS que você paga mensalmente, hora extra, adicional noturno. Esses são alguns exemplos aqui do que você pode aproveitar para poder chegar a 28% da receita bruta dos últimos 12 meses, tá ok? E aí, o que acontece? Aí você pode chegar para mim e colocar da seguinte maneira. Bom, eu tenho uma empresa que está no início, eu não tenho funcionário, eu não tenho essa folha salarial, entendeu? E aí eu preciso fazer de alguma outra forma. Como é que eu posso fazer? Bom, o que acontece? Empresas em início de trajeto, elas se encaixam da seguinte forma. Vamos supor que seja só você na empresa, beleza? Você tem ali uma empresa médica ou você tem uma empresa desenvolvedora de sistemas e aí fechou algum contrato com alguém, beleza? Inclusive, gente, só para ressaltar aqui, médicos e desenvolvedores são algumas das especialidades que a gente atende aqui, beleza? Mas continuando aqui, é o seguinte, vamos supor que você fechou aí um contrato com alguma dessas empresas, com alguma empresa e tal. E aí, o que ocorre? Tem um cálculo que precisa ser seguido para fazer uso desse prolabore, aproveitando o Fator R.
Então vamos lá. Vamos supor então que você fechou lá o seu contrato de serviço, beleza? E aí você vai começar a faturar R$ 9.000, beleza? Eu vou dar esse valor aqui de 9 mil como exemplo, porém podem ser valores menores, valores um pouco maiores. Teria que verificar a situação para ver o que vai fazer mais sentido. Mas vamos lá. Vamos supor que você está ali faturando 9 mil. E o que acontece? Existem algumas formas, então, do imposto ser calculado sobre esses 9 mil, que é você não utilizando o Prolabore e você utilizando o Prolabore. Se você não utilizar o Prolabore, o que vai acontecer? Você vai voltar lá atrás onde eu expliquei e vai ter que utilizar o anexo 5, pagando 15,5% de imposto. Ok? Alíquota, desculpa, de 15,5%. E aí o que vai acontecer? Sem esse Prolabore, você vai acabar pagando um imposto de R$ 1.395, beleza? Mas você tirando um faturamento de 9 mil e fazendo o seu Prolabore, o que vai acontecer? A gente vai utilizar ele por fator R e aí você vai para o anexo 3 e vai começar a pagar menos imposto. E de quanto seria esse imposto? Utilizando o Prolabore, o seu imposto cairia para R$ 540, mais ou menos, por mês, ok? Tendo algumas variações. Show? Mas então, o que acontece? Aí você vai me perguntar, ok, eu vou tirar um Prolabore para poder pagar menos imposto. Mas, de qual seria o valor desse Prolabore? Bom, dentro desse exemplo aqui de R$ 9.000, quanto que você teria que tirar de Prolabore para poder entrar nos 28% lá do fator R, como eu já tinha mencionado? Você teria que tirar um Prolabore de R$ 2.500 para poder se enquadrar no fator R, ok? Mas aí você vai me perguntar, não, beleza, eu vou tirar aqui um Prolabore para mim, para poder pagar menos imposto, porém acontece que eu vou ter que pagar os encargos desse meu Prolabore, que é o INSS e o imposto de renda. Realmente, você vai ter que pagar esses dois encargos aí sobre a sua folha. Porém, vou te mostrar que mesmo com você tendo que pagar esses encargos aqui, você ainda assim vai pagar bem menos imposto do que se você não tirasse o seu Prolabore e ficasse lá no anexo 5, beleza? Vou te mostrar aqui. Quanto de encargo você pagaria sobre um salário de R$ 2.500? INSS, R$ 225. Imposto de renda, R$ 27,82. Fora que, você pagando o INSS, você vai estar trabalhando para poder ter a sua aposentadoria, você estaria trabalhando para ter a sua aposentadoria, e além de que você também estaria protegido contra uma eventual necessidade. Vamos supor aí que você tenha que ficar sem trabalhar por um tempo, por necessidade de saúde, você estaria coberto pelo INSS sem maiores problemas. E o imposto de renda, dependendo da sua condição, isso aí seria um vídeo para um outro momento, para um outro vídeo, o que acontece? Esse imposto de renda, você talvez no ano seguinte, quando fosse fazer o seu, teria até uma restituição, beleza? Mas aí seria uma situação para outro momento. Vamos lá. Então, assim, você já viu aqui o quanto de imposto de INSS e imposto de renda você iria ter que pagar, tá ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou trazer aqui e vou fazer uma comparação entre esses dois formatos de tributar, utilizando o anexo 5 e utilizando o anexo 3. No anexo 5, relembrando, vocês iriam pagar R$ 1.395 de imposto. No anexo 3, você iria pagar o imposto, mais o INSS, mais o imposto de renda. Somando todos esses valores, vocês teriam que pagar um imposto de R$ 792,82, com um faturamento de R$ 9.000. Teria uma economia de R$ 602,18, beleza? Bom, pessoal, então faz sentido você entrar em contato com um contador especializado, que é o nosso caso, e verificar se é possível você iniciar o seu negócio já fazendo uso do fator R, entendeu? E já começar a pagar menos imposto. Ou então, se for o caso de você ter uma empresa há mais tempo e não sabe se está utilizando o fator R, a gente pode te ajudar também, porque em muitos casos você pode ter impostos a maior que foram recolhidos, entendeu? E talvez nessa situação você pode
recuperar parte do imposto que você pagou, beleza? Entre em contato com a gente, o nosso número de WhatsApp está aqui embaixo e o nosso site também, para mais informação. Também vai estar na descrição. Faz um contato lá, quem sabe a gente pode ajudar você, beleza? Valeu, tchau, tchau!